Bem-vinda ao Bem Vivida! Hoje vamos falar sobre uma força invisível que pode estar ditando as regras da sua vida e principalmente a forma como você envelhece. Eu quero que você pense em uma coisa. Quantas vezes você se viu repetindo um comportamento que te faz mal, mesmo prometendo a si mesma que seria a última vez? Aquele padrão de relacionamento, aquela autossabotagem na vida pessoal, no trabalho, aquela dificuldade em cuidar de si mesma e de se comprometer com isso. Essa sensação de estar presa, de lutar contra si mesma, não é falta de força de vontade, é um eco do passado, um padrão que vem se repetindo. E o mais impactante é que essa repetição não é apenas emocional, ela também é biológica. Hoje vamos desvendar como a repetição de padrão afeta profundamente o nosso envelhecimento e como nós podemos nos libertar disso. E vamos mais fundo, vamos explorar a ciência da epigenética, eu vou explicar o que é isso, e descobrir como a experiência dos nossos antepassados podem estar influenciando a nossa vida até hoje. Vamos começar pelo óbvio. O que é repetição de padrão? É quando nos vemos recriando inconscientemente as mesmas situações, emoções e comportamentos ao longo da vida. Geralmente são comportamentos que aprendemos na nossa infância como uma forma de sobreviver a situações hostis ou uma forma que nós tentamos fazer para sentirmos amados. O problema é que crescemos, mas os padrões continuam lá. E eles têm implicações diretas e profundas na forma como nós vamos envelhecer. Primeiro, já falei e estou repetindo, o estresse crônico. Repetir um padrão que não nos serve mais, como buscar validação em lugares errados ou se colocar em situações de risco emocional, mantém o nosso corpo em estado de alerta constante. Isso significa níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, que é um dos maiores aceleradores de envelhecimento. Ele degrada o seu colágeno da pele e ele vai causar inflamações também crônicas e também irá te deixar exausta. Segundo, a estagnação. Envelhecer bem é sinônimo de evolução, de aprender, de se expandir, como o próprio universo está sempre em expansão, porque conosco deveria ser diferente. Quando estamos presas a comportamentos antigos, nós não crescemos. Simplesmente é isso. Não evoluímos. Ficamos encarceradas em uma versão antiga nossa. E essa falta de crescimento se reflete em uma vida sem brilho, sem propósito. E isso, gente, automaticamente vai se refletir, parece meio loucura, mas na sua pele também. Porque além da pele refletir todo esse cenário, você também vai estar com a alma sem propósito e, consequentemente, não vai estar bonita. Repetir padrões é como tentar dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor. Você não vê o caminho para frente, as novas possibilidades, e isso inevitavelmente te impede de construir um futuro diferente e um envelhecimento que você sempre desejou. Como quebramos esse ciclo? Como nos livramos dessa prisão invisível? Consciência é a chave. O primeiro passo é trazer esse sentimento, esse padrão para a luz da nossa consciência. Isso mesmo, você tem que buscar e trazer isso para a superfície, tirar da profundidade, tirar do seu inconsciente, sem julgamentos, apenas observar. Qual é esse gatilho que faz com que eu repita esse padrão? O que eu sinto logo
Antes de repetir esse comportamento, o que você busca de validação, o que você busca atingir com esse tipo de comportamento? Anote no seu celular, numa caderneta, no que precisar. Mas você vai precisar nomear o padrão, porque só de fazer isso você já tira metade da força dele. Outra coisa que é muito importante: acolha a sua criança ferida. Por trás de todo o padrão repetitivo existe uma dor, uma necessidade não atendida que muitas vezes ela não está ocorrendo agora, ocorreu na sua infância. Em vez de lutar contra esse padrão, somente o acolha e pergunte a si mesma: do que essa parte de mim precisava naquele passado e não recebeu? A cura começa na compaixão e não na autocrítica. Crie um novo caminho. Uma vez que você entende que aquele padrão acontece, traz ele para a consciência, você reconhece quando ele surge e você vai começar a criar estratégias. Você vai precisar criar intencionalmente um novo comportamento para colocar no lugar do comportamento antigo. Se o padrão é sempre se calar quando está com raiva, o novo caminho é em expressão. Você tem que falar o seu descontentamento. Você tem que ser, mesmo que isso possa acabar transgredindo algumas barreiras, mesmo de forma calma e assertiva, você tem que passar essa barreira do teu cérebro, mesmo que seja super desconfortável no início, mas a cada nova escolha, o seu cérebro vai criando novas redes neurais e isso vai modulando esse padrão do passado. Libertar-se de padrões não é uma batalha, gente. É um processo, às vezes pode demorar anos e ele vai exigir de você autoconhecimento e autocompaixão. Você tem que se ver como humano acima de tudo, que está aqui para aprender. E se você for olhar a fundo, gente, todo mundo tem problemas, todo mundo tem seus traumas. Então, o que você vai ter que fazer é desaprender o que não te serve mais para poder finalmente crescer e evoluir e parar de repetir esses padrões. Bom, mas como eu sempre acabo puxando para um ladinho da medicina, eu sou médica, eu vou falar para vocês também um pouquinho de como isso pode estar afetando na sua genética, algo aí que eu vou explicar para vocês melhor. E se eu te dissesse que alguns destes padrões que podem nem ter começado com você, que você pode estar carregando ecos de experiências dos seus pais, avós ou até bisavós, é aqui que entra a epigenética, uma das áreas mais fascinantes da medicina moderna. Mas o que é epigenética? De forma simples, se o seu DNA é o hardware do seu computador, a epigenética é uma programação. Ela não vai mudar os seus genes, mas ela vai decidir quais desses genes serão ligados ou desligados. E quem vai atuar na epigenética é o nosso expossoma, como eu já falei no episódio anterior. Para quem está chegando aqui, assista o episódio anterior para você entender um pouquinho mais. Afinal de contas, todos os nossos episódios são progressivos. Então, basicamente, esse software é profundamente influenciado pelo nosso expossoma, que é o ambiente, e pelas nossas experiências de vida. E a descoberta mais revolucionária é que essas marcas epigenéticas criadas aí pelo nosso expossoma, pelo nosso meio ambiente, tanto externo quanto interno, podem ser transmitidas através de gerações. Se os seus pais tiveram, ou seus avós tiveram traumas de infância, tudo antes que aconteceu da sua concepção, pode sim vir a ser traumático e isso pode ser passado de geração para geração. Mas como exatamente? Um estudo marcante publicado na revista Nature Neuroscience por pesquisadores da Emory University School of Medicine mostrou que ratos que foram ensinados a ter medo de um cheiro específico passaram esse medo para os seus filhos e netos, e eles nunca haviam sido expostos a esses cheiros. Eles herdaram não só o trauma, mas uma resposta biológica a esse trauma,
como é a produção excessiva de cortisol. Isso significa que as marcas epigenéticas que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, podem nos deixar mais sensíveis a certos tipos de estresse, mais propensos a determinados medos ou padrões de comportamento. Mas em alguns estudos, isso pode ser explicado àquela base instintiva do comportamento animal, que pode ser tanto para comportamentos de proteção como para comportamentos bons também que nós herdamos. Bom, gente, tanto as fomes, as guerras, tudo que nossos antepassados viveram, os traumas, tudo vai deixar marcas nesse software genético que a gente herdou. E isso não é para te assustar ou te fazer sentir como a vítima da sua linhagem. É para te dar uma compreensão profunda de por que você é como você é e te dar um poder para mudança. Agora vamos conectar tudo. Como a repetição de padrão se relaciona com a herança epigenética dos nossos antepassados? Pense assim, você pode ter herdado uma marca epigenética que te deixa, por exemplo, mais propensa à ansiedade em situações de escassez. Quando faltam as coisas, tanto financeira, emocional, você fica ansiosa. Natural do ser humano, mas você pode desenvolver isso de uma forma um pouco mais significativa que a maioria da população. Mas por que isso aconteceu? Porque talvez os seus avós passaram por grandes dificuldades financeiras no passado. E essa pode ser uma predisposição sua biológica. Se ao longo da sua vida você repete padrões de pensamentos de escassez, se envolve em comportamentos de autossabotagem financeira. O que significa? Você está dizendo para o seu software genético, sim, ter dinheiro pode ser perigoso. Ele entende diferente, gente. Nosso cérebro ele não entende da forma como a gente gostaria. E você acaba constantemente continuando a tocar a mesma música de ansiedade e de medo. Então, gente, é um trabalho de formiguinha mesmo. Mas por outro lado, quando você tem consciência, puxa, gente, esse padrão não é normal. Eu estou me auto-sabotando, eu não estou conseguindo realizar o que eu quero e começa a agir de forma diferente, cultivando a mentalidade de abundância, aprendendo a cuidar do seu dinheiro, celebrando suas conquistas, mesmo que pequeninas. Você fala, nossa, eu ganhei aquilo, eu ganhei aquele valor, não é significativo. Você tem que começar a mostrar para o seu cérebro e para criar novas marcas epigenéticas também no seu DNA. Então, é algo que é uma construção a longo prazo. Você está literalmente fazendo uma atualização do seu software. Quebrar um padrão de repetição não é apenas um ato de libertação psicológica, é um ato de reprogramação também biológica, gente. Por isso que muita gente não consegue realmente fazer isso de forma efetiva somente com terapia. Eles esquecem que isso muitas vezes está programado na biologia deles, no DNA. Então é muito difícil você realmente conseguir fazer essa modificação. Por isso que eu estou fazendo essa relação hoje com a epigenética e também com a repetição de padrões. Mas quando você está curando não apenas a sua história, você também cura os ecos das histórias dos seus antepassados que vivem em você. Então, gente, isso é uma coisa muito importante. E se tem algo em você que você deseja curar, você tem que saber que isso é um processo e tem que seguir todas as etapas para que de fato você consiga viver a vida que você sempre sonhou. Envelhecer bem é se tornar a guardiã consciente do seu legado. E por que não legado genético também? É honrar a força dos seus antepassados, porque se eles passaram por dificuldades, eles sobreviveram, você está aqui hoje. É honrar tudo isso, que de certa forma essas marcas vieram para talvez te proteger de algum perigo, mas nós hoje temos conhecimento para poder acolher as feridas que eles carregaram e escolher ativamente quais padrões você quer levar para o futuro. Você não é os seus padrões. Lembre-se disso, gente. Você não é os seus padrões. Você não é as suas marcas epigenéticas do seu passado. Você é a consciência. Internalize isso. Você é a consciência que pode observar tudo e escolher ser diferente. Quebre o ciclo, reescreva a sua história
e construa um envelhecimento que seja um reflexo dessa sua força interna, da sua sabedoria e do seu poder de transformação. Nos vemos no próximo episódio e bem-vinda ao Bem Vivida!